Oi pessoal, eu sou a Mari aqui do Admirável Leitor e hoje nós vamos fazer um quadro novo aqui no canal, onde você diz que tipo de livro você prefere. Acabou. Passa a vinheta! Então pessoal, eu vim falar de um livro que ultimamente me fez retomar o gosto pela leitura, porque eu ando tendo muita dificuldade para ler, sabe? Eu tô tendo uma vida agitada, uma vida em que muitas coisas me distraem. E esse livro foi onde que eu sentei, eu comecei a ler, eu li as primeiras 5 páginas, eu fiquei encantada com aquela história, sabe? Eu estou falando de Leve-me com Você, da Catherine Ryan Hyde. Muito bem. Aqui nós vamos falar de um pai que é professor de ciências do ensino médio e ele tem um filho de 19 anos que acabou falecendo há algum tempo. Ele entrou num luto muito grande, né? Ele ficou um tempão, assim, quase um ano, assim, sem voltar para o colégio, sem conseguir voltar da aula. Ele não sabia muito o que fazer, né? Ele entrou em uma grande depressão. E aí agora, né, no começo do livro, nós percebemos que ele quer fazer uma viagem, uma road trip, para poder levar as cinzas do filho dele para um parque, né, que é o Yellowstone Park. No caminho, o motorhome dele estraga, né, dá problemas, e ele encontra um mecânico local para poder resolver o problema do motorhome. Esse cara tem 2 filhos, no qual eles se encantam e se dão muito bem com o August. Fazem lembrar muito do filho dele quando era pequeno, de como ele era super ativo e dado com as pessoas. As crianças se chamam Seth e Henry. As crianças se chamam Seth e... Para, Gustavo. As crianças se chamam Seth e Henry, né? Elas têm 7 e 11 anos. E elas se apegam muito ao cachorrinho do August, né? Que estão ali brincando com eles. Como o August vai ter que desembolsar uma grande quantia para poder pagar esse conserto do motorhome, o mecânico faz uma proposta meio inusitada para ele. Ele diz que não vai cobrar o conserto do motorhome desde que ele leve as crianças junto com ele para fazer essa road trip. Ele fica tipo assim... Por quê, né? E ele conta pro August que ele vai ser preso e não tem com quem deixar as crianças, e no caso as crianças vão ter que ir para um orfanato, né? E ele não vai saber se vai conseguir, né? Se vai ser bom para as crianças ou não. Deixar com alguém com quem ele não conhece, então deixa com o August porque daí eles vão viajar, né? Não vão ficar presos dentro de um orfanato com outras crianças que também não têm pais. E aí o August, né, fica naquela coisa de coração, assim, coração mole, não quer porque é muita responsabilidade, pode dar muitas consequências negativas pra ele, né? Vai que o cara manda a polícia atrás dele dizendo que ele sequestrou as crianças, né? Tipo, não se sabe. Então ele fica nessa dúvida, mas por ver aquelas crianças ali tão arrumadinhas e com aquela carinha de cachorrinho assim, tipo, por favor, me leva. Sabendo que elas vão ficar sozinhas também, caso aconteça alguma coisa com o pai dela, então ele resolve cuidar das crianças. E aí o livro começa nessa road trip, sendo o August, o cachorrinho, mais o Seth e o Henry, indo para Yellowstone, deixar as cinzas do filho que faleceu, né, do August. Nessa road trip eles começam a se conhecer melhor, a gente vê o Seth despertando a personalidade dele. O Henry, ele é muito criança, teve um trauma quando ele era menor, que ele não fala com ninguém, então a gente vai vendo o Henry se soltando e se abrindo pro August. Tem cenas lindas, tem lições lindas, tem coisas que a gente nunca imaginaria que uma criança diria e o Seth consegue passar isso pra ele. Há questionamentos que o próprio Seth, ele repassa, ele, tipo, questiona o August, sabe? Tipo, se tu faz isso, então por que tu tá me perguntando tal coisa, entende? Sabe? De coisas de questão de exemplo e de o que é certo e o que é o exemplo. Então, é um livro muito lindo, é um livro muito bonito em que não tem como tu não se emocionar, não tem como tu não deixar esse livro como o teu favorito da vida, porque ele vai ser um dos meus melhores do ano, com certeza. E aí, como esse vídeo é o que você prefere, nós temos agora o Gustavo, ele vai entrar aqui e vai contar pra vocês o livro que ele escolheu, e aí vocês vão dizer pra gente nos comentários o que você prefere. Bom, agora é comigo e eu vou falar de Um Jantar Entre Espiões. Esse livro é considerado um best-seller do New York Times, foi escrito pelo Owen Stenheim, não sei como é que se fala esse sobrenome. Em 2006, terroristas sequestraram um avião e nesse avião, por acaso, tinha um espião e esse espião foi dedurado por alguém. A gente sabe que houve algum mistério aí que alguém traiu o governo
Os terroristas descobriram quem que era o espião e aí virou uma bola de neve e todo mundo morreu. Mas ninguém descobriu quem tinha cometido essa traição. Os nossos protagonistas são o Henry e a Celia. Henry? Eles tiveram um romance no passado, quase se casaram, mas por causa daquele sequestro do avião, a vida deles se desmanchou. Então eles tiveram que se separar. A Celia deixou o lado dela de agente e foi viver uma vida normal de esposa com filhos. E nas investigações de quem poderia ter traído e tudo mais, a gente vê que o Henry desconfia de que a Celia sabe de alguma coisa do passado. Então ele se reaproxima dela, marca um encontro, um jantar, num restaurante da cidade dela, para conversar e tentar descobrir alguma coisa que ela esteja escondendo. O livro inteiro vai se passar no jantar, só que com flashbacks. Então às vezes ela vai contar uma parte do que aconteceu com ela, e depois a gente vai ver alguma cena com o Henry, enfim, a gente vai começando a montar o quebra-cabeça. Eu, quando pego um livro, eu evito de ler a sinopse, porque a sinopse ela diz muito sobre o livro inteiro. Então, quando eu comecei a ler esse livro, eu não estava entendendo nada. Chegou na metade, eu estava ainda sem entender quem que estava espionando quem que estava tentando descobrir o quê. Eu não estava entendendo qual era o motivo do jantar, sabe? Tava muito confuso. E aí quando eu li a sinopse, que eu entendi tudo o que eu estava lendo. Tive que ler a sinopse para conseguir sustentar toda a história do livro. Então, né, meio estranho. Basicamente o livro é narrado pelo Henry. Ele tem várias cenas que ele aparece narrando e mostrando como que ele vê a Celia e como que ele desconfia dela, de que ela pode saber alguma coisa, enfim. Num contexto geral foi um livro interessante porque um jantar inteiro se passar num livro, eu pensei assim antes, né? Será que vai dar certo isso? Será que vai ficar chato? Mas eu gostei bastante dessa parte. É um livro bem rápido de ler, eu demorei muito para ler esse livro, mas por falta de tempo mesmo. A história em si, ela te leva a querer ler mais. É um livro sobre espiões, isso é uma coisa muito interessante, eu gosto bastante dessa parte de intrigas e trama policial, assim. Como eu já leio esse tipo de livro, algumas coisas ali que ele usou de técnicas são muito previsíveis. Mas para quem nunca leu esse tipo de livro, é um livro totalmente novo, assim, muito legal. Ele é um livro bom para tu pegar ritmo de leitura, rápido, fácil. E uma coisa que eu gostei bastante foi que ele tenta misturar com a realidade nossa. Então ele fala de nomes de presidentes ali, ele cita organizações. Então, tipo, é uma ficção que tenta puxar para a realidade. Eu acho que eles poderiam ter explorado um pouquinho mais a parte do incidente lá, do sequestro do avião. Mostrado mais aquela tensão das pessoas. Ficou tudo sobre perspectiva da agência, do que a agência estava cuidando para que os terroristas não matassem as pessoas, enfim. E eu acho que poderia ter ido mais para essa área. O final, ele é um final surpreendente, mas justamente para quem nunca leu esse tipo de livro. Quando você termina de ler o livro, tu pensa, nossa, eu também fui enganado. Da mesma forma que aconteceu o que aconteceu no livro, se fosse na vida real, se eu tivesse presente, eu também iria ser enganado. Então, assim, é uma história muito legal, assim, de montar esse quebra-cabeça. Então é isso, pessoal. Comente aqui embaixo qual dos dois livros você gostou, qual você teria mais vontade de ler, qual seria o seu gênero favorito. Deixe seu curtir se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal se você é novo por aqui. Lá no nosso Instagram a gente está postando o que a gente está lendo diariamente. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!